O que acontece na sua loja quando um vendedor entrega muito abaixo do esperado, muito abaixo da meta, por 3 meses seguidos? Pensa comigo, o que acontece de verdade? Alguém senta com ele? Tem algum processo para tudo isso? Ou a gente vai esperando melhorar sozinho, em algum dos meses a gente até conversa, fala, olha, fulano, tem que melhorar, assim não tá dando. E quando não melhora? A gente desliga esse vendedor? Agora eu tenho uma outra pergunta. O que acontece quando alguém entrega muito acima? Essa pessoa sabe que você reconheceu essa entrega? A equipe sabe? Ou ela acaba recebendo o mesmo tratamento do que quem faz o mínimo? Se a resposta para essas duas perguntas forem muito parecidas, se na prática tanto faz entregar ou não, se os tratamentos eles são muito parecidos, isso diz muito sobre a cultura que está operando a sua loja nesse momento. E aqui tem um ponto muito importante. A sua loja, ela já tem uma cultura, porque isso existe independente de você ter escolhido ou não. A questão é que a maioria dos donos de loja nunca parou para pensar, decidir, analisar qual é a cultura que ele quer construir para o seu negócio. E mesmo assim, mesmo sem ter essa consciência, todos os dias essa cultura ela está se formando. Em cada decisão, em cada conversa, o que você escolhe deixar passar. E nesse episódio a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre o que é a cultura dentro de uma loja física, por que cultura é um dos ativos mais valiosos do negócio e por que construir uma cultura de resultados não tem nada a ver com ser duro ou passar por cima das pessoas. Na verdade, é o contrário. Então é sobre esse ponto, né, que a gente vai discutir aqui hoje e eu já vou pedir para você se inscrever e deixar um like aqui no canal, porque ajuda muito a gente a entregar esse conteúdo para quem precisa. Então, quando a gente fala de cultura, geralmente o que vem na nossa cabeça é uma coisa meio abstrata, né? Como se esse fosse um tema de RH, ou só de empresa grande, ou para empresas que têm um departamento inteiro para cuidar dessas coisas. Mas cultura não é uma coisa abstrata, é um ativo do negócio. É tão concreto quanto o estoque que você tem na sua loja. Quanto caixa que você acompanha todo dia, quanto ponto comercial que você escolheu, então cultura é tão material quanto isso. A diferença é que o estoque ele é palpável, né? A gente conta, o caixa a gente confere e o ponto a gente consegue fazer uma avaliação antes de assinar o contrato, mas e a cultura? Na maioria das lojas, ela simplesmente vai se formando sem um planejamento, sem uma intenção, sem uma gestão. Então pensa assim, se o seu estoque ele estivesse sendo montado sem critério nenhum, sem analisar giro, sem olhar para a demanda, sem planejamento de compra, o que a gente ia pensar? Poxa, que isso não é aceitável no negócio hoje em dia, né? A gente ia olhar para o teu estoque e ia falar que ali está faltando fazer uma gestão de abastecimento. Mas é exatamente isso que acontece com a cultura na maioria das operações de varejo hoje. Ela vai se montando sozinha pelo que o dono faz no dia a dia, pelo que ele tolera, pelo que ele deixa de falar, pelo que ele acaba reforçando sem perceber. E quando a equipe não performa, quando o atendimento cai, quando o turnover ele é alto, a gente acaba olhando para as pessoas como se o problema estivesse unicamente nelas. Mas muitas vezes as pessoas elas estão operando dentro de uma cultura que não foi pensada para gerar resultado. Que é o resultado que a gente quer, o resultado que a gente espera, né? Muitas vezes é o resultado que está na cabeça das pessoas, né? Então, não são muitas vezes as pessoas que são ruins, que têm uma baixa entrega. Muitas vezes é o ambiente que não foi construído para trazer o melhor dessas pessoas. E isso muda completamente a forma da gente olhar o problema. Quando a gente entende que essa cultura ele é um ativo, que ele pode ser construído, pode ser gerido, né, e deve ser desenvolvido, a gente começa a tratar os sintomas, né? A gente para de tratar os sintomas e começa a trabalhar a causa. E a causa quase sempre está nessa cultura que se formou sem ninguém decidir. Né? Então, uma coisa muito importante é a gente começar a entender. Mas como é que essa cultura se forma? Gabi, eu quero ter uma cultura de resultado na minha loja. Então, como que ela se forma? Como eu falei, a cultura ela é o comportamento da loja. Então, não é o que está escrito num quadro, num documento. E ela vai se formando por 3 coisas que acontecem todos os dias na operação. O que se reforça, o que se tolera e o que se ignora. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto para ficar claro. O vendedor chega atrasado e ninguém fala nada. O que a equipe aprende? Que horário não é uma coisa séria ali. Não precisou ninguém falar absolutamente nada.
mas a falta do que a gente falou, ou seja, o silêncio, ensinou alguma coisa. O cliente faz uma reclamação e a equipe empurra a responsabilidade um para o outro. O que a equipe aprendeu? Que resolver o problema do cliente não é responsabilidade de ninguém. De novo, ninguém falou isso, né, com palavras, mas a prática, aquilo que acontece no dia a dia é que ensinou. Alguém na equipe vende muito bem, consistentemente, mês após mês. E a única coisa que essa pessoa recebe a mais é demanda. Mais meta, mais responsabilidade, nenhum reconhecimento. E do lado dela tem um vendedor que entrega sempre o mínimo e segue exatamente igual. O que a equipe inteira aprende com isso? Que entregar mais não muda nada, só vai piorar a sua situação. Então é isso que vai formando a cultura. Não é o discurso, não é o que é falado nas reuniões, é a repetição. E a equipe lê isso com uma precisão enorme, gente. É igual criança, né? Que não adianta o que a gente fala, mas é o nosso exemplo, é o que a gente faz. Então a equipe também, ela observa o que a gente faz, não o que a gente fala. Então você pode dizer até numa reunião que atendimento é prioridade, mas se na hora que o resultado aperta, a primeira coisa que acontece é cortar o treinamento e só cobrar o número, a equipe entende qual que é a prioridade de verdade. Você pode dizer que, né, assim, que valoriza, por exemplo, gente que traz ideias. Mas se toda vez que alguém sugere alguma coisa, a resposta é: ah, mas é que aqui a gente sempre fez assim, ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas a gente tá sem tempo para tentar? A equipe entende que trazer as ideias não é uma coisa valorizada nem segura. Então, a leitura da equipe é sempre sobre o que se pratica. E é essa prática repetida, dia após dia, que vai moldando a cultura real da sua loja. E aí, gente, isso nos leva a um ponto muito importante. A cultura da loja é, em grande parte, o reflexo de quem lidera. Se o dono evita conversa difícil, a loja vai evitar conversa difícil. Se o dono não olha para indicador, a equipe também não olha. Se o dono muda de prioridade toda semana, cada hora é uma ação, cada hora é um foco, a equipe aprende que nenhuma prioridade é real e para de investir energia em qualquer uma delas. E isso, gente, não é sobre apontar culpa. Eu tô falando isso que é para mostrar onde é que tá essa alavanca. Porque se a cultura é reflexo de quem lidera, então quem lidera também tem o poder de mudar. Então, a partir do momento que você se dá conta de que cada atitude sua está ensinando alguma coisa para a equipe, você começa a liderar com mais intenção. E é aí que a cultura começa a ser construída de verdade. Eu sempre brinco que um grande exemplo de cultura é a lista da vez. Né? A gente quer que o vendedor faça, a gente precisa daquela informação, mas muitas vezes a gente fala, na primeira semana as pessoas fazem e depois não fazem mais. Né? Por quê? Porque não tem uma devolutiva daquilo, então as pessoas não veem a importância. Então tem uma coisa que acaba tornando tudo mais complexo, porque a cultura ela não opera só nesse nível que a gente está vendo, ela também opera em camadas. Tem um estudioso importante sobre esse assunto, uma referência, que ele fala que isso acontece em 3 níveis, né? A primeira camada é o que está visível, é o layout da loja, é o uniforme, é a forma como a equipe se comunica, é a organização, a limpeza da loja, a linguagem que se usa, isso é o que aparece. A segunda camada são os valores declarados, o que o dono diz que importa. O cliente é prioridade, aí a gente trabalha com qualidade, aqui a gente valoriza a equipe, isso daí é o que é falado. E a terceira camada, que é a mais profunda, que é de fato a mais impactante, são as premissas invisíveis. Aquilo que todo mundo assume como verdade sem nunca ter conversado sobre isso. Na loja física, essas premissas são as coisas como: o cliente que só olha não merece atenção. Meta é coisa de empresa grande, não faz sentido para mim. Se eu cobrar mais, o vendedor vai pedir a conta. Não dá para depender de funcionário, eu tenho que estar em cima de tudo, eu tenho que ver tudo, né? Ou seja, isso são crenças que vão motivando ações que vão formando aquela cultura. E muitas vezes ninguém senta para discutir essas crenças, mas elas estão ali, operando o tempo todo, determinando como a equipe atende, como a loja vende, como as decisões são tomadas. E o problema real, ele acontece quando existe esse descompasso, né? Entre a segunda e a terceira camada, ou seja, entre aquilo que se declara, o que se acredita de verdade, né, o que se diz
e aquilo que se acredita e que se faz de verdade, né? Então, quando o dono diz que o cliente é a prioridade, mas a premissa invisível que opera é que o vendedor bom é aquele que fecha a venda rápido, não que atende bem, a gente está mostrando exatamente o contrário daquilo que a gente está falando. Então, quando o dono diz que ele quer uma equipe autônoma, né, que não dependa dele para tudo, mas a premissa invisível é que se ele não controlar tudo pessoalmente vai dar errado, né, realmente não tem como a coisa funcionar. Então, quando isso acontece, a loja ela acaba vivendo uma contradição. O discurso diz uma coisa e a prática diz outra. E a equipe, gente, ela sente isso, né? Ela pode até não saber nomear, mas ela sente, né? E o que a equipe faz? Ela se adapta. Mas ela se adapta a quê? Ela se adapta ao que funciona de verdade, não ao que está escrito ou ao que está sendo dito. Por isso que tem tantas lojas que têm, né, os valores muito bonitos e tudo mais, mas os resultados são frustrantes, né? Não é por uma hipocrisia, mas é justamente esse desalinhamento entre essas camadas. E resolver isso exige um movimento que é um pouco difícil, que é olhar para as nossas próprias premissas, para as crenças que a gente nunca questionou. Porque é ali, nessa camada invisível, que a cultura realmente mora, né? Então, uma coisa que eu sempre coloco muito para os meus clientes em todos os atendimentos, né? É o quanto que a gente precisa criar uma cultura de resultado, né? Então, o que é essa cultura de resultados, né? Então, agora que a gente entendeu como que essa cultura, ela se forma e onde ela realmente opera, a gente precisa entender sobre o que significa criar essa cultura de resultados. E a gente vai começar pelo que não é. Então, cultura de resultado não é ser aquela pessoa que está todo dia cobrando meta. Não é um quadro com ranking na parede. Não é uma pressão constante. Não é aquele discurso do quem não entregar a meta tá fora, tá? Isso é uma cultura de medo, tá? Cultura de medo pode até gerar um resultado de curto prazo, mas ele cobra um preço muito alto, porque as pessoas elas vão embora. Então, sobra aquelas pessoas que não têm opção. E a loja ela fica presa num ciclo de contratar, pressionar, perder e recontratar. Cultura de resultado é outra coisa. É um ambiente construído sobre 3 pilares que precisam existir ao mesmo tempo. O primeiro é a clareza. As pessoas precisam saber com precisão o que é esperado delas. Não de uma forma vaga, tipo, eu quero que você atenda bem, ou olha, tem que vender mais. Mas o que é atender bem na sua loja? Qual que é o padrão? Qual é o número? Qual que é o comportamento esperado em cada etapa do atendimento? Se a equipe ela não consegue te responder isso com clareza, não é um problema da equipe. É um problema do sistema que você criou dentro da sua loja. E a clareza não é sobre a meta de venda. Eu tenho que vender, eu como vendedor, 60 mil, 70 mil, 50 mil. É sobre tudo. É sobre como a gente abre a loja, como a gente recebe o cliente, como a gente organiza a área de vendas. Né? Então, desde a parte de como eu vou registrar uma venda perdida, né? Quanto mais claro está esse jogo, mais fácil é jogar. O segundo pilar, depois da clareza, é a condição. De nada adianta a gente ter a clareza se as pessoas não têm condição de entregar. E a condição é o treinamento, é a ferramenta, é a informação sobre o produto, sobre o estoque, sobre o perfil do cliente. É ter o mínimo de estrutura operacional para que aquele resultado ele seja possível. Cobrar o resultado sem dar a condição não funciona, né? E mais do que isso, gente, acaba se tornando injusto, né? A equipe, ela sente isso. Quando a gente cobra uma pessoa que ela tinha toda a clareza do mundo, mas ela não tinha condição de entregar, a gente não está fazendo gestão, a gente está frustrando, né? E o terceiro pilar é a consequência. Essa é a parte onde a maioria das lojas ela trava, porque a gente confunde consequência com punição. Gente, consequência não é punir. Consequência é a relação clara entre o que a pessoa faz e o que acontece depois. Se ela entregou, ela sabe que isso foi visto, foi reconhecido, e aí pode ser numa conversa, com elogio, na frente da equipe, pode ser uma oportunidade, mas ela precisa existir. E se ela não entregou, também precisa existir alguma coisa. Um feedback, uma conversa honesta, um plano de acompanhamento desse vendedor, não silêncio, não fingir que não viu, não mandar indireta em reunião, né? E não uma demissão que chega depois do nada, sem meses, sem dar feedback. Então, quando esses 3 pilares eles funcionam juntos, né? Então, a clareza,
a condição, a consequência, a gente não precisa pressionar ninguém. As pessoas, elas sabem qual é o jogo, elas têm o que elas precisam para jogar. E entender, né? Elas têm que entender que elas têm que jogar e elas têm que entender na cultura de resultados que o placar, ele importa, né? Isso é a cultura de resultados. E olha o que é importante aqui, né? Nada disso é contra as pessoas, muito pelo contrário, é a favor delas. Porque o ambiente mais injusto que existe é aquele onde quem entrega e quem não entrega são tratados da mesma forma. Onde o esforço de quem se dedica, ele não é reconhecido. Onde a falta de entrega de quem não se esforça não tem nenhuma consequência. E aí eu sempre falo, né? Quem faz errado e não acontece nada, a gente cria uma cultura que é a cultura da impunidade, né? Isso não é cuidar da equipe, gente. Isso é ser indiferente com quem tá dando o melhor de si. Cultura de resultado é, antes de tudo, gente, respeito. É respeitar as pessoas o suficiente para ser claro sobre o que importa de verdade. A gente precisa, para dar, né, o que elas precisam para entregar. Então, ter essa honestidade de dizer quando está funcionando e quando não está funcionando. Então, claro que quando a gente coloca assim, fica tudo muito claro, mas muitas vezes para a gente construir essa cultura, muitas dessas premissas têm que ser trabalhadas dentro da gente, né? Então, se você chegou até aqui, né, e está se perguntando, né, nossa, por onde que eu começo, né? Então, eu quero te propor 3 movimentos. Eles são simples, mas eles exigem muita honestidade, né? Primeiro, você tem que olhar para aquilo que você está tolerando. O que acontece na sua loja hoje que você sabe que não deveria acontecer, mas que mesmo assim segue acontecendo? Pode ser o atraso, pode ser o celular na área de vendas, né? Celular pessoal. Pode ser o atendimento sem padrão nenhum, resultado que ninguém acompanha, falta de indicador, a sujeira na loja, bagunça. Faz essa lista, sem drama, sem se julgar, só com clareza. Porque tudo que está nessa lista é algo que a equipe já aprendeu que é aceitável. Enquanto estiver ali, vai fazer parte da cultura. Segundo, defina 2 ou 3 coisas que realmente importam, não 10 valores, não uma lista genérica de tudo que você acha que é bonito uma loja ter, mas 2 ou 3 práticas que, se a equipe fizer consistentemente, mudam o resultado. Por exemplo, todos os dias cada vendedor entrar em contato, buscar o cliente de uma forma ativa, né? Então, isso é muito importante. Todo vendedor saber a meta do dia e saber onde está no acumulado da semana. Toda venda perdida tem que ser registrada com um motivo para a gente poder direcionar um treinamento adequado. Coisas simples, claras, que são mensuráveis, que dá para pôr em prática, dá para acompanhar. E terceiro, prática primeiro. Antes de cobrar a equipe, você tem que se perguntar se você está vivendo isso. Se o atendimento é prioridade, se você é visto priorizando o atendimento, ou se você só cobra o resultado do atendimento. Se o indicador importa, você olha para o número junto com a equipe ou você só olha sozinho na planilha? Se respeito é um valor, você dá feedback com respeito mesmo quando você está frustrado ou só quando você está de bom humor? A equipe não segue o que você fala, ela segue o que você faz. E não uma vez, repetidamente, né? Não é o que você faz uma vez, mas é esse repetidamente que vai separar o que é intenção. Mas a minha intenção não foi essa. Do que é intenção de cultura, né? Então, como eu falei, a loja ela já tem uma cultura. A questão nunca foi se ela existe ou não. A questão é se você escolheu essa cultura ou se ela foi se formando sozinha. O hábito é aquilo que a gente repete sem pensar. A cultura é o que a gente vai construindo e repetindo com intenção. E construir cultura de resultado não é sobre ser dura, é sobre ser claro. Não é sobre pressionar, é sobre criar um ambiente onde as pessoas sabem o que importa, né? Onde elas têm condição de entregar e elas sentem que o esforço delas tem valor. Se a sua loja tem um problema que ele acaba se repetindo na equipe, no atendimento, no resultado, antes de sair trocando as pessoas, olha para o seu ambiente, olha para aquilo que está sendo reforçado. Se você é o dono de loja, olha para o que o teu gerente está fazendo. Olha para o que é tolerado, para o que é ignorado todo dia, porque é ali que a cultura mora.
A cultura é o ativo mais valioso que a sua loja pode ter. Quando ela é construída com intenção, tudo fica mais leve. A equipe ela sobe o nível do jogo. O resultado ele acaba vindo como consequência e você vai parando de apagar incêndio para começar a construir as suas estratégias. Então, se tudo isso que eu falei aqui fez sentido, manda alguém que está precisando dessa conversa, porque cultura de verdade, gente, a gente nunca constrói sozinho. Então, se inscreva no canal, porque toda terça-feira eu trago aqui um tema super relevante para você construir a melhor cultura de resultados no seu negócio. Até mais!